Obrigada, presidente. Eu queria manifestar aqui o nosso repúdio à fala da oposição, que tenta culpar o presidente Jair Messias Bolsonaro pelas mortes do Covid, chamando ele de genocida. Eu aqui a gente avaliar logo a admissibilidade de um dos mais de 60 processos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro é criminoso, ele é genocida, sim. Ele é responsável pelos milhares de mortes que estão acontecendo no nosso país pelo Covid-19. E sabe por quê? Porque ele não tomou as medidas que deveria tomar. Está muito claro que o presidente Bolsonaro só está podendo fazer duas coisas especificamente, porque foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal de fazer além do que mandar dinheiro para governadores e prefeitos e também comprar vacinas. Todo o resto, se está faltando hospital, se está faltando leito de UTI, é porque governadores e prefeitos não fizeram ou não estão fazendo a administração necessária, o bom uso do dinheiro público. Falar também, presidente, que teremos mais de 500 milhões de doses de vacina até o final do ano. O governo federal está fazendo todo o possível e também manifestar aqui que pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que aconteceu com o Felipe Neto ontem é um resultado do próprio veneno da esquerda, que agora está sendo implicada. Mais 30 minutos, por gentileza, que eu estou aqui desde a metade da sessão, presidente. Felipe Neto tripudiou da liberdade de expressão e vimos aí ter violado o direito do Daniel Silveira, que chegou a ser preso por palavras manifestadas, tendo imunidade parlamentar. E vimos, presidente, que agora o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Felipe Neto foi intimado para depor, segundo a Lei de Segurança Nacional, uma lei que o próprio Supremo dizia ser inaplicada e não recepcionada pela Constituição Federal. E agora nós vimos que está acontecendo isso, o que é muito bom para a esquerda ver que ou se defende a liberdade de expressão no Brasil ou a liberdade de todos está em perigo. Então, muito obrigada, presidente, parabenizar pela sua eleição e pela eleição dos três vice-presidentes. Deputada. Quero registrar aqui, com muita surpresa, a reação da esquerda quando da citação deste jovem que presta um grande desserviço às crianças e adolescentes brasileiros, Felipe Neto, que foi citado por expressão. É um genocida. Eu quero aqui prestar solidariedade ao Felipe Neto, porque ele chamou o presidente de genocida e o presidente usou a Lei de Segurança Nacional para perseguir inimigos. Ele é um genocida e vai responder criminalmente pelos crimes que está praticando no Brasil. Lamentavelmente, esta comissão do CCJ, só concluo, presidente, precisamos nos debruçar com seriedade sobre as arbitrariedades que vêm sendo perpetradas pelo nosso querido STF e também outras instituições. Nós não podemos esquecer que tivemos um deputado preso e tivemos uma deputada, e não estou entrando no mérito do que fizeram, porque não estou aqui e não sou advogado nenhum deles, e temos uma deputada que foi pedido seu afastamento por um tribunal de justiça de um Estado. Daqui a pouco, qualquer um de nós vamos ser afastados por qualquer tribunal de justiça. Isso é um dever nosso na CCJ, nos debruçarmos sobre a seriedade que está acontecendo no Brasil, salvo o risco da nossa democracia ser jogada na lata do lixo. Eu votei a favor da soltura do deputado Daniel Silveira, como sou contrário aqui ao que estão fazendo com o Felipe Neto. Agora, vinha a esquerda aqui falar, depois do que fizeram com o deputado Daniel Silveira, vocês não têm moral, a esquerda não tem moral para falar de democracia aqui neste ambiente. Eu sim, porque sempre defendi o mesmo critério. Eu sou a favor da liberdade total de expressão neste país, porque estamos em um país democrático. Agora, a esquerda vir falar do que ela não praticou há semanas atrás, me desculpe, vocês não têm moral para vir falar disso. Também para o país. Conte com o nosso mandato, conte com a nossa participação aqui para ajudar a senhora a fazer um grande mandato como presidente. Eu não poderia deixar, senhora presidente, de registrar aqui, e eu me cobro muito em relação ao meu mandato pela coerência. Eu acho que coerência é algo que a sociedade tem nos cobrado bastante. E eu vi a fala de um deputado agora há pouco, infelizmente ele não está aqui na comissão, deve ter ido cumprir outra obrigação parlamentar, registrando o apoio dele a um youtuber que chamou a maior autoridade da nação de genocida.
não só apoia, como faz o mesmo, chama o presidente de genocida. Eu queria dizer para o parlamentar que o que o Felipe Neto fez, e o que ele acabou de fazer aqui, foi a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. E para o Daniel Silveira, foi invocada sim a Lei de Segurança Nacional. Para o Daniel Silveira, houve uma prisão em flagrante, flagrantemente inconstitucional. E eu não vi o deputado falar nada. Eu não vi o deputado abrir a boca para falar em constitucionalidade em relação ao caso do deputado Daniel Silveira. E o deputado teve a oportunidade, deputado Daniel, o senhor que está aqui do lado, de corrigir essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade praticada pelo STF aqui na casa. Ele poderia muito bem ter votado contra aquela prisão ilegal de um parlamentar que estava usando o direito e a liberdade de expressão que é conferida a ele na Constituição. Então, eu queria chamar a atenção para esse tipo de discurso que não engana mais a população. A população está muito atenta a esse tipo de discurso e eu não sou de estar puxando sardinha para nenhum lado, mas na hora que eu perceber que alguém aqui incentiva esse tipo de atitude contra qualquer autoridade, e na hora que tem a oportunidade de corrigir, quando no caso do STF não teve a coragem necessária para levantar a voz e falar, olha, sou adversário político do deputado Daniel, não concordo com nada que ele disse, mas eu defendo aqui a liberdade de expressão dele. Acho que era isso que o parlamentar que estava aqui enaltecendo um cidadão, não tenho nada contra esse rapaz, nem conheço, não tenho meu tempo para perder assistindo as besteiras que ele fala aí no YouTube, mas ele defender esse tipo de atitude. E na hora que um parlamentar é vítima da Lei de Segurança Nacional e ele não ter a hombridade, a coerência, a moral de também fazer o mesmo questionamento do STF, muito mais parece um discurso populista. O que eu estou vendo é muito discurso populista aqui na casa. Não, se for contra adversário meu, pode rasgar a Constituição, pode fazer o que quiser, que eu fico caladinho. Agora, se for alguém que, porventura, ideologicamente pensa igual a mim, aí eu vou gritar, aí eu vou espernear, aí eu vou chamar a imprensa, eu vou mobilizar a classe artística para defender. Então, é esse tipo de posição que a sociedade não aceita mais. Hoje, com as redes sociais, com a imprensa livre, que é a imprensa que existe nas redes sociais, não dá mais para fazer esse tipo de discurso e achar que a população não está vendo. A população está vendo quem tem coerência, a população está vendo quem tem dois discursos conforme a conveniência do momento, e era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa hora eleita, o primeiro vice-presidente, deputado Marcos Pereira, meu amigo, segundo vice, deputado Darcy de Matos, catarinense, o terceiro vice, Lucas Virgílio. E, deputada Bia, o Brasil vive um momento ímpar de grandes oportunidades. A ameaça está aí, está sendo enfrentada à altura. O presidente Bolsonaro, só em 2020, encaminhou 788 bilhões aos estados e municípios para o enfrentamento ao Covid-19. Em auxílio emergencial foram 293 bilhões de reais e agora mais 44 bilhões vão chegar para a população, enfrentando de frente as nossas ameaças. Mas é momento de olharmos para as oportunidades. E olhando para aquela galeria de ex-presidentes, nós estamos à frente da primeira mulher que vai presidir a CCJ, a comissão mais importante dessa casa. Tenho orgulho de poder chamá-la de amiga, de amigo. E com certeza nós vamos ter aqui grandes debates, embates, mas grandes vitórias. Nós tivemos a primeira delas com a eleição do presidente Bolsonaro, passamos pela reforma da Previdência, a eleição das duas casas com o presidente Arthur Lira e senador Rodrigo Pacheco, mostrando que são a favor do Brasil e que nós vamos fazer 4 anos em 2 com a gestão das duas casas, com esses dois líderes, a Bia Kicis à frente da CCJ e a nossa PEC, que eu tive a honra de relatar, a PEC emergencial, que garante o equilíbrio fiscal que os brasileiros tanto precisam, que nós estamos dando o recado para as futuras gerações de que nós somos um país seguro e equilibrado, e ainda vem aí agora outras medidas que certamente nós precisamos avançar, como a reforma administrativa, que eu quero aqui parabenizar a relatoria nas mãos do deputado Darcy de Matos, mais um catarinense que tem uma árdua missão e que nós vamos cumprir juntos aqui na CCJ e no Congresso Nacional. Temos a reforma tributária, tão importante para o país. Temos o voto impresso,
que aqui fica o pedido para o presidente Arthur Lira para que a gente acelere essa matéria e coloque o voto impresso para ser pautado nesta casa. E agora nós temos um novo ministro da Saúde, que como um técnico de futebol, o presidente Bolsonaro, até agora, cumpriu bem a missão com o Pazuello, que era um estrategista em logística, e agora entra o Marcelo Queiroga com a missão de vacinar em massa a população. Até meados de maio, os 4 grupos estarão vacinados, e até setembro, mais da metade da população brasileira terá recebido a vacina e estará imunizado. Vamos enfrentar todos os problemas de frente e fazer o Brasil voltar a crescer. Sucesso na missão, presidente.